o nosso presidente da ANAB, Associação Nacional de Funcionários do Banco do Brasil, a maior entidade representativa da América Latina de uma só categoria. A ANAB está mostrando a que veio desde 1986, enfrentando com firmeza, inteligência e estratégia esta maldita CEGEPAR 23. O presidente Fuggi irá apresentar para nós alguns aspectos relacionados à demanda jurídica que vamos enfrentar nas mais altas cortes brasileiras para resistir a essa irresponsável medida que quer usurpar direitos. Presidente Fuggi, seja muito bem-vindo. Obrigado, William. Bom dia, pessoal. Assim como o William, assim como o procurador, também fui menor estagiário. Entrei em 73 lá e os responsáveis pela essa figura aqui, está ali o doutor Ivan, Mário Magalhães. Quando eu tomei posse no banco, fui trabalhar com eles. E para mim foi uma honra, viu, para vocês que me direcionaram para esse caminho maravilhoso, né? Que é o funcionalismo do Banco do Brasil. Então, obrigado aí também pela participação. Tudo bem? Bom, pessoal, nós vamos fazer aqui em 2 etapas para falar sobre a CEGEPAR, e o Amaral ele vai fazer uma exposição aqui mais profunda, né? E o que a gente vai trazer aqui para vocês é como surgiu tudo isso, né? Acho que em julho do ano passado, julho de 2017 aproximadamente, vazou uma tal de uma minuta CEGEPAR 23 e de imediato a ANAB resolveu analisar juridicamente o que isso representaria para todos os associados da CACI. E reuniu várias entidades, acho que aproximadamente 40 entidades representativas das empresas de plano de saúde, de autogestão, de estatais. Fizemos lá um memorando, e de lá para cá a coisa começou a fluir. Participação efetiva de todos, sem exceção, de todas as pessoas, de todos os representantes que tinham alguma ligação com o plano de saúde desse país, inclusive a própria ANAB, né? E participamos de vários seminários. Dr. Rui, inclusive, estava no nosso primeiro, né, Dr. Rui? Lá em Brasília, acho que foi em agosto de 2017, se não me engano. Foi uma discussão muito boa. E de lá para cá, análises jurídicas, vários advogados, vários escritórios. Fizemos algumas conversas com alguns escritórios. Começamos até com um associado aqui, né, William, da ABB Brasil, ABB Rio de Janeiro. Parece que o Joaquim Barbosa, né, é sócio aqui da ABB Lagoa, né, é isso? E até ele esteve da ANAB para a gente conversar sobre essa questão. Conversamos lá com o Dr. Aires Brito, conversamos com, acho que foram os principais, né, em outros escritórios, para exatamente combater a minuta, né, gente? Não era nem resolução ainda. Estivemos na Casa Civil, conversando com o subsecretário da Casa Civil, que também se mostrou preocupado, né, com essa questão. Aliás, todos os lugares que nós fomos, planejamento, todos eles mostraram preocupações. E por alguma informação que nos chegou, essa CEGEPAR, na primeira reunião que teve participação, por incrível que pareça, de várias empresas, inclusive CACI, Banco do Brasil, de outras entidades, discutindo essa CEGEPAR. Aproximadamente em janeiro de 2000, antes da resolução, uma semana antes, nós estivemos lá com o secretário Fernando Soares, do Planejamento, para fazer algumas indagações, algumas colocações, algumas sugestões
E ali naquele momento a gente já sabia que essa CEGEPAR seria editada. E foi, se não me engano, em janeiro, fevereiro, agora uma semana, 2 semanas depois da visita à secretaria. De lá para cá, novamente procurando alternativas, né? Aí já efetivamente anunciada, e fomos buscar escritórios, fazer orçamentos, né? Como a ANAB exige, eu acho que é uma obrigação. E nós optamos pelo escritório do Dr. Aires Brito. Isso não é mais segredo, né? Inicialmente era, e nós optamos por esse escritório. Tivemos várias conversas no nosso corpo jurídico, e a gente está convicto, como procurador, né? Nós estamos convictos que ela realmente usurpa os direitos dos trabalhadores. Logo, em paralelo, as 5 entidades, as 5 maiores entidades desse país, representativas do funcionalismo do Banco do Brasil, estavam em negociação com o banco, na mesa de negociação, todo mês se reunindo, e para nossa surpresa, acho que em março ou abril, o banco fez a primeira proposta à mesa de negociação, proposta financeira, apenas a proposta financeira. Isso, obviamente, foi trazida para a mesa de negociação. Tivemos uma reunião na própria ANAB para discutir o que era aquilo. E podemos dizer que imediatamente nós rechaçamos essa proposta do banco. Essa proposta do banco que a CACI diz que é dela, né? Mas se a gente pegar a proposta original e comparado com a proposta hoje que a CACI diz que é da CACI, não é verdade. É a mesma proposta com alterações de alguns números, alterações de questão de dependentes, de VRD, mas a proposta é a mesma. Isso foi apresentado por 2 ou 3 vezes lá na própria CACI, na sede da CACI, para todas as entidades, e a gente entende também que a proposta financeira não é uma proposta ruim, e é necessária. Agora, da forma como está sendo colocada essa proposta, é que traz prejuízo para o associado. Numa dessas reuniões, se não me engano, a última reunião, desculpa, deixa eu voltar só um pouquinho antes. E as entidades estavam apresentando uma proposta, a ANAB, a AFBB, a FAABB, a CONTEC e a CONTRAF, estudaram uma proposta em conjunto para apresentar para o banco. E isso foi, em várias vezes, nós tentamos apresentar essa proposta, e por um motivo qualquer, eu acho que o banco rompeu com a mesa de negociações e falou: agora vocês vão negociar com a CACI. Isso foi, eu lembro que eu estava aqui no Rio, e nós provocamos uma reunião aqui da mesa com os dirigentes do banco. O dia, a posse da prevista, se não me engano, foi dia 4, 5, se não me engano. No dia seguinte, nós fizemos a reunião e tomamos conhecimento lá que a mesa de negociação tinha sido não seria mais levada em consideração para a mesa de negociação. Então, esses são os fatos que aconteceram. Obviamente que nós procuramos o banco, a mesa procurou o banco, a mesa procurou a CACI, e infelizmente a coisa agora está sendo tocada diretamente pela CACI, obviamente sob a tutela do Banco do Brasil. Todos os boletins informativos que nós recebemos, né, todos nós, falam exatamente que é por imposição da CEGEPAR. E isso foi um dos motivos que o próprio ministro, ex-ministro Aires Brito, disse: isso é muito importante estar na peça, porque a CEGEPAR, ela não pode ser impositiva, ela traça diretrizes. E nós em conjunto com o ministro, sempre apresentamos documentos que os funcionários recebiam por conta da pressão, né, do próprio banco,
e começamos a discutir novamente com as entidades, participando de vários fóruns, enfim, aí, finalmente, né, no dia 29 de agosto, o escritório do ministro Aires Brito ingressou com ação na Justiça. E essa ação foi distribuída no dia 30 e caiu na quinta vara em Brasília. Já teve, inclusive, as auriculares, né, com a juíza, e a juíza sensibilizada, inclusive, já notificou, intimou, não sei qual é o termo que a gente usa, a União. E deram 72 horas para a União se manifestar. Enfim, a parte técnica, como eu disse, o Lara vai fazer a apresentação, né? Então, assim, o histórico dessa CGPA era uma coisa antiga, não é de hoje, né? Assim, também teve nesse íntere cuidado até do escritório, por uma decisão do STF, né, de que para ingressar com uma ação coletiva deveria ter autorização de 50%, o exigido pelo estatuto, né, da entidade para ingressar com essa ação. Então, imagine o sufoco que foi, né? Eu acho que um pouco mais de 2 semanas aí nós conseguimos aí parabenizar todos vocês, quase 40 mil autorizações. Isso foi assim, para a gente foi uma vitória. Então, nesse momento a gente viu realmente que a importância, né, que o nosso associado, o nosso colega, o associado da CACI tem participado, né? Então, só de ter essas autorizações, a participação foi fantástica, né? Praticamente 50%, 45% do quadro de associado da ANAB. Também entrou e ingressou com a gente, em conjunto, a AFPB. Tem alguém da AFPB aqui? Opa, café, tudo bem? Tudo bem? Também entrou com a ação em conjunto com a ANAB. Fizeram também os trâmites legais, né, da aprovação da Assembleia e tal, e nós entramos com essa ação. Em todos os fóruns que a gente tem ido, as entidades, todas, sem exceção, procuraram a ANAB para ir fazer uma espécie de consórcio para ingressar com essa ação com todas as entidades. Mas o ministro, acho que não foi uma sugestão, ele achou melhor cada entidade ligada a um funcionário da empresa fizesse essa ação. Porque o juiz poderia, na cabeça dele, poderia falar, não, peraí, isso aqui não tem validade. A gente vai ter vocês vão ter que ingressar com a ação, mas só com funcionários do Banco do Brasil, Petrobras, enfim. Isso foi muito importante, porque a gente viu a unidade das empresas estatais, né? Acho que esteve aqui, eu não sei se vai falar ainda, o pessoal do BNDES, Postales, todo esse pessoal procurou a gente também para ingressar com essa ação. Mas, infelizmente, por sugestão do próprio ministro, eles falaram, não, deixa a gente entrar com a do Banco do Brasil, e conseguindo eliminar, obviamente, que cada empresa estatal, cada plano de saúde deveria ingressar pela própria empresa. Vai facilitar, lógico, né? Bem caminho andado. Então, gente, em relação a essa questão da CGPA, não é uma coisa simples, não é uma coisa que vem de ontem para hoje. As pessoas questionam por que tanta demora no ingresso da ação, né? Por que demorou tanto, sabendo que essa resolução foi ditada em janeiro, né, se não me engano? Desculpa. Mas por causa disso, porque havia em paralelo uma negociação com o Banco do Brasil. A mesa de negociação estava presente sempre para discutir essa proposta. Algumas pessoas também questionam por que a ANAB se posiciona não em relação à proposta. Na verdade, na última reunião que teve lá na CACI, em todo o tempo só se discutia a proposta financeira. Em um momento, a ANAB perguntou ao presidente da CACI por que não discutir, porque fala-se muito na alteração estatutária, falava lá atrás, né? E a gente questionou dizendo,
Por que a gente também não discute a proposta da CACI, ou do banco, no caso do banco, em relação ao estatuto? E, segundo o próprio presidente, naquele dia disse que não haveria mais tempo. Isso já tem mais ou menos 1 mês e meio, né? Então, também esse estatuto, que todos têm conhecimento, né? O Amaral vai falar muito sobre isso, essa sim é o tal do não da questão da ANAB. Da ANAB, de toda associada, eu acredito, né? Porque o estatuto realmente ele é prejudicial a todos nós. Nós fizemos uma análise desse estatuto, vamos estar soltando aí na semana que vem, talvez até no final dessa quinzena ainda, um jornal com um suplemento, fazendo item a item do estatuto, explicando o porquê. Está saindo a partir de hoje vídeos pequenos, né, de 30 a 40 segundos, de cada item que está sendo alterado aí no nosso estatuto, explicando por quê. Como vocês fizeram lá, muito legal aquele vídeo de vocês, né? Aí nos emocionou muito aquele vídeo, né? Então, assim, gente, hoje o que se fala no país, em termos de Banco do Brasil, é a CGPAR, tá? Muita gente em dúvida, eu entendo, porque a proposta financeira, como eu disse, além de não ser tão ruim, ela é necessária. Não há como não ter um aumento na nossa mensalidade, e todos nós, eu acho, acreditamos que estão dispostos a botar a mão no bolso, né? Não tem como mais pensar que não vai ter uma contribuição maior. Mas isso o Amaral também vai falar sobre a proposta, que a gente deve estar aí apoiando uma proposta que vem aí de várias entidades, sobre uma junção, né, Amaral? Pegamos alguns pontos, né? E falando em proposta, a ANAB, juntamente com a FB, a Contec, a ANAB, a FB, a Contec e a FAB, fez aquela proposta, resumindo aqui, basicamente, é aquela que nós fizemos uma reunião, convidamos, na verdade, 7 ex-presidentes da CACI, todos aposentados, né? 9 ex-diretores, tanto dos eleitos como os indicados pelo banco. Convidamos essas pessoas para estudar uma proposta que seria encaminhada para o banco. Participaram também várias outras entidades, além dessas pessoas, né? E basicamente era aquela que vocês viram, né? Que era uma antecipação de 1.200 bi no ano de 2018, para ser pago com a carência de 18 meses, para ser pago, se não me engano, em 36 meses, é isso, né? Não. 10 anos? 10 anos, desculpa. Então seria 18 meses de carência. O banco venderia para a CACI o GDI, né, que é aquele grupo de dependentes indiretos, que pela avaliação do atuário, ex-atuário da CACI, né, que era indicado do banco, ex-diretor financeiro, o ABC, fez um cálculo atuarial que dava em torno de 650 a 700 milhões de reais. Esses valores seriam muito importantes para aquele momento daquela discussão, porque daria um fôlego para a CACI e para se discutir uma proposta melhor. E com certeza isso não aconteceu da forma como a gente pediu, mas está acontecendo da forma como o banco tem injetado dinheiro na CACI. Salvo engano, até o momento, o banco já ingressou, através de antecipação de 13º, antecipação de receitas, em torno aí de 900 milhões. Quer dizer, não está fora da realidade que a gente pediu, que as entidades pediram, né? As entidades pediram 1,2 bilhão de antecipação de receitas para pagar em 10 anos com a carência de 18 meses. Traria o GDI, e essa antecipação, na verdade, ela não resolveria o problema da solvência da CACI. Agora o GDI sim. O GDI traria, e na proposta que as entidades fizeram, esse GDI seria exclusivamente para utilização com esse grupamento de associados.
Então, teria uma trava nesse recurso. E a proposta seria discutida em conjunto com o próprio banco, com a CACI, né? Mas, infelizmente, isso não aconteceu e o que se tornou toda essa discussão que está aí no Brasil, né, no país. Então, gente, basicamente é isso que aconteceu. Então, é de hoje que está sendo discutida essa questão da CGPAR. A NAB, juntamente com todas as entidades, toda vez que tem alguma novidade, a gente convoca a mesa de negociação. Para a gente, ainda existe, a gente considera ainda, e estamos dispostos, já colocamos isso ao banco, estamos dispostos a negociar uma proposta. Obviamente que está tendo muita pressão, né, do próprio banco. E a proposta que nós vamos apresentar, o Amaral vai falar um pouco também, Amaral, da proposta, rapidamente, né? Acho que é importante. É uma proposta que deve ser, aliás, que deve ser não, que a gente acha o ideal porque ela foi feita baseado num cálculo atuarial. Então, assim, não é um chute, não é uma coisa, vamos fazer dessa forma, vamos fazer assim, assado. Não, houve realmente um estudo técnico, isso demanda prazo, demanda tempo para se fazer um trabalho desse. Por isso que houve toda essa demora. Bom, gente, basicamente o histórico da CGPAR é isso, em relação à CACI. Quem quiser tirar alguma dúvida a respeito do assunto, estou aqui à disposição. Doutor Rui. Eu quero situar o meu depoimento no tempo. Esse problema é bem mais velho do que parece. Para mim, ele nasceu na década de 1980, quando, no governo do Marechal Costa e Silva, foi aprovado o Plano Nacional de Saúde, com características basicamente privatizantes, baseada na política de assistência à saúde adotada nos Estados Unidos, que é privatizante. O Plano Nacional de Saúde foi baseado numa posição adotada e defendida pela Associação Paulista de Medicina, que era de natureza privatizante. Nessa época eu era presidente da CONTEC e nós resistimos ao Plano Nacional de Saúde com o apoio do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários. Foi o único caso em que se verificou uma ação unitária entre uma entidade sindical e uma rede hospitalar. É baseada no Hospital Alagoas, do Rio de Janeiro, que era o hospital mais moderno existente no Brasil. Nós resistimos a isso, o governo manteve a sua posição, determinou que o INSS privatizasse, vendesse à iniciativa privada toda a rede hospitalar da Previdência Social. Então, naquela época, o INSS deixou de ser prestador de assistência médica hospitalar para ser consumidor da rede hospitalar privada, vendida na Bacia das Almas em todo o Brasil. O INSS simplesmente desistiu de continuar prestando assistência médica à saúde. Vendeu na Bacia das Almas toda a rede hospitalar da Previdência Social para a iniciativa privada. Nessa época eu era presidente da CONTEC e nós resistimos a isso. Nessa ocasião eu fui acusado, inclusive, de ser comunista. Acabei sendo cassado como dirigente sindical por causa desse problema. A partir desse momento, o governo perdeu o controle da inflação da saúde. E eu constatei a ocorrência de muitas fraudes, muitas irregularidades na apresentação de faturas pela rede hospitalar do INSS. Recebi uma vez uma denúncia de um ex-funcionário do ex-IAPB mostrando irregularidades, superfaturamento e casos, inclusive, de operações em que somente a questão de gás, eles cobravam quilômetros de gás como se em operações simples. Naquela ocasião, a média mundial
de partos cesáreos era de 12%. No Brasil era de 14%. A partir daquela ocasião, a inflação da saúde no Brasil cresceu desmesuradamente, o governo perdeu o controle dessa inflação. O percentual de partos cesáreos, que no Brasil era de 14%, hoje se situa em torno de 30% aproximadamente, ou mais. Eu não tenho acompanhado exatamente isso aí, mas é mais ou menos isso. Pois bem, eu apresentei uma denúncia baseada numa documentação que me foi encaminhada por um ex-dirigente do IAPB. Eles não queriam apurar absolutamente nada. A minha sorte, havia um despacho determinando que fosse apurado com todo rigor, como eu tinha obtido a documentação na qual eu havia me baseado para apresentar ao governo uma denúncia. O objetivo era me enquadrar na Lei de Segurança Nacional. O presidente da comissão foi muito educado, muito gentil, me recebeu muito bem, mas fez umas perguntas absolutamente sem sentido, e eu cheguei à conclusão de que eles não pretendiam apurar absolutamente nada. Posteriormente, recebi um telefonema do funcionário que me havia encaminhado essa documentação, e ele queria falar pessoalmente comigo e não pelo telefone. Eu o recebi e ele me disse que um parente dele, alto funcionário do governo, tinha informado a ele que a denúncia que eu havia apresentado se baseava em documentos que eram considerados de interesse da segurança nacional. E o acesso a esses documentos representava crime contra a segurança nacional. E eles queriam exatamente saber como é que eu havia obtido aquela documentação para me enquadrar na Lei de Segurança Nacional. Eu fui informado desse fato e já havia sido concluído o trabalho de uma comissão de sindicância, porque no serviço público, quando há uma denúncia de irregularidade, primeiro nomeia-se uma comissão de sindicância. Se essa comissão de sindicância apura a existência de irregularidades, então se constitui uma comissão, um inquérito efetivamente, que resultará em demissão. Por sorte minha, o procurador que foi encarregado de investigar isso eu vou ficar por aqui, vou me deixar para depois. Eu quero concluir para mostrar para vocês o seguinte: isso é velho, data de 1980. Eu tive como presidente da APABB uma crise provocada por isso. E exatamente, um dos autores da crise era um defensor da iniciativa privada que quis fraudar uma orientação emanada da própria APABB. Eu impedi que isso acontecesse, tivemos uma crise violenta. Esse cidadão, que era vice-presidente da APABB, renunciou ao cargo e hoje é um dos protagonistas na CACI desse mesmo problema que envolve um conflito entre a iniciativa privada e a função do Estado moderno, que é de prestador da assistência à saúde, prestador de segurança, de educação, etc., tal, como contrapartida dos impostos que recebe da população. Não é um fato novo, é um fato velhíssimo, e vocês estão enfrentando um grupo bem organizado e com sólidas raízes no aparelho do Estado. Bom, vamos dar início às perguntas. Ele vai encerrar. Não, na verdade, assim, eu queria só complementar também que está em paralelo essa questão da CGPAR, um PDC 956 da deputada Érica Cocai. Inclusive, na semana passada teve uma audiência pública e apoio também de todas as entidades. E nós tivemos ontem com o presidente do CETASB, trabalho, né? Ronaldo, deputado do Rio Grande do Sul, para ver se indica rapidamente o relator. E ele se comprometeu, obviamente, de fazer a indicação. Tem duas pessoas que estão, dois deputados que estão na lista, e vai definir por um dos dois. Então, assim, quem é da base do Rio Grande do Sul, a gente vai pedir fazer um trabalho, né, para fazer
forçar a barra que seja lá o deputado do Rio Grande do Sul, que é o Bom Gás, PT do Rio Grande do Sul, e o outro é o do MDB, acho que é Léo, alguma coisa, que é o vice-líder do governo. E se for isso, infelizmente, eles vão sentar no processo. A gente acredita que eles vão sentar no processo e tomara que seja Bom Gás, para dar prosseguimento. Então, esse é outro caminho, talvez seja um pouquinho mais demorado, né? É uma PDC, e a gente espera também que tenha êxito nisso aí. Bom, pessoal, então, quem tiver pergunta, estou aqui aberto, puder responder. Tem pergunta aí? Então, vamos lá. Antes de passar para o debate, que inclusive se alguém desejar, eu tenho certeza que a doutora Patrícia, o nosso defensor-geral, estão dispostos também a responder. Eu queria, em primeiro lugar, agradecê-lo. Fuji, a ANAB é muito, mas muito importante para nós. São histórias e mais histórias, são conquistas e mais conquistas. Entendo que nada acontece por acaso e saber fazer do limão a limonada é algo importantíssimo. Esta briga que estamos enfrentando todos juntos, ela faz renascer a chama do associativismo. E eu não posso deixar de registrar que para nós, independente da quantidade de pessoas, nós sabemos que aqui estão os melhores. Ontem dissemos, nós não fizemos um evento para ser massivo. Nós fizemos um evento para sermos capazes de bem informar as lideranças, para essas lideranças repercutirem os assuntos. E mais do que tudo, ontem fizemos um chamamento aqui, e ele se concretizará porque o faremos, para que trabalhemos em rede, para que deste movimento aqui nós tenhamos os e-mails, os celulares, não para mandar oração de dia, pelo amor de Deus, mas para tratar seriamente dos assuntos que interessam a todos nós. Ontem, meu caro presidente Fuji, ficou evidenciado que as agruras são comuns a todos que passaram aqui. E nós atiramos por todos os lados, sozinhos, isolados muitas vezes, e não conseguimos unificar a luta. E esta unificação é fundamental. Dizia eu ontem, ninguém pode ter no associativismo camisa vermelha, azul, amarela ou laranja. Se quiser que tenhamos verde, amarelo, azul, anil, né? Que são as cores da bandeira pátria. Nós não podemos deixar ideologias e política partidária ficar mandando as associações, porque é isso que faz perder a unidade. Então, esta nova rede que a gente se propõe a lançar, eu tenho certeza que contaremos com o presidente da ANAB. A ANAB é um canal institucional e ela já tem as suas próprias formas de fazer, mas ela precisa nascer e surgir. Eu queria dar o maior dos exemplos. A nossa associação de aposentados, funcionários e pensionistas do Rio de Janeiro, ela tem 1.682 associados. Nós não temos defecção porque alguém ficou triste com alguma coisa, ou porque se incomodou com o valor da mensalidade. Nós só perdemos associados para a morte. Esta ainda não conseguimos vencer. E só perdemos associados para a morte. Isso é fundamental. Agora, esses 1.682 associados que estamos aqui representando, eles ficam muito felizes quando encontram ali o café, que representa, em nome dele, toda a AFBB, a Loreni, que nos ajuda aqui, inclusive, com o patrocínio institucional deste evento. São 30 mil associados mais. São 30 mil mentes que repercutem mais 150 mil. Quando eu tenho aqui ao meu lado, colega de trabalho lá na ANAB, ele na presidência da diretoria executiva, eu enchendo o saco dele como presidente do Conselho Fiscal, estar aqui junto, trazendo 100 mil associados, é uma história grandiosa que tem a ANAB, apesar dos percalços, que sabemos muito bem que ela tem. Isto é o que precisamos, gente. A AFBB, a ABB Lagoa, que o Dali não está aqui, mas é um companheiraço. Estivemos juntos lá na Previ, em posições de chapas diferentes, mas nunca deixamos de trabalhar para o objetivo comum. O Dali que nos cedeu este espaço, a AFBB,
a NAB, Cooperforte, que está ali com a Lígia, né? A Pós-Furnas, com a Gildo, que veio trazer também o seu apoio, né? Enfim, união, gente, união. E a gente não prega a união por cores, a gente prega a união pelas ideias. E tomo aqui a palavra para falar isso, Fuji, porque você é o representante da maior entidade representativa de uma só categoria de empregados da América Latina e uma das maiores do mundo. A sua presença da ANAB, da FPB, da Cooperforte, etc., representa o começo da união pelas ideias que tanto sonhamos. Muito obrigado por estar aqui, viu? Obrigado, William. Rapidamente aqui, pessoal, a NAB são vocês, né? Somos nós, né? Então, assim, eu acho que, infelizmente, o Williams, né? Realmente é um cara que provoca, pega no pé, e graças a Deus a gente consegue responder com muita tranquilidade, né? Transparência, essa é a palavra-chave da ANAB, né? Da direção da ANAB, da governança. Então, assim, a gente está aqui realmente com esse propósito. E estamos muito felizes, né? Por conta dessa questão da unidade, né? Acho que não tem a FPB, a ANAB, FAAB, Contec, Contraf. Acho que hoje a discussão que eu não vi há muito tempo, né? Essa unidade que está acontecendo com todas as entidades. Isso é muito legal. As FAABs, né? As AFAs estaduais, enfim, todo lugar. Hoje parece que está todo mundo de mão dada, está todo mundo com um único pensamento, né? Claro que tem discussões, né? Mas assim, está muito legal esse movimento e isso acho que é o mais importante. Eu queria rapidamente falar sobre a questão dos fundos de pensões, e eu ando meio preocupado, talvez seja uma preocupação aí que tá um pouco exagerada, né? Mas pelo processo que a gente passou pela CGPA 23, 21, 22, 23, eu estou vendo assim uma luzinha lá, um sinal por conta dessas audiências públicas que estão acontecendo em relação aos fundos de pensões. Não sei se alguém já falou isso aqui. Eu tenho muita preocupação com isso, eu já participei das 2 audiências públicas e o mote é: tragam sugestões, e as empresas, as entidades estão mandando sugestões, e isso é exatamente o que aconteceu com a CGPA. Então a nossa preocupação é que venha o governo fazer interferência nos fundos de pensões através de uma resolução. Então a gente tem que estar muito ligado nisso, e essa experiência com a CGPA da Saúde, da 23, né, já trouxe um pouquinho de experiência para a gente tentar combater, se caso aconteça isso. A gente espera que não, mas na cabeça do governo, com mais 3, 4 meses aí, ele pode fazer um estrago nos fundos de pensões também, tá bom? PLP 268. PLP 268, isso. Inclusive, eu estive lá em Floripa agora com o Jorginho, não pôde ir lá, o deputado que é o relator do PLP 268. Ele, em conversa paralela, né, hora de café, ele acha que a gente deve forçar a barra para que isso seja aprovado. Eu não tenho essa análise, né, aprovado este ano, mas vai voltar para o Senado. Então, quer dizer, eu acho que não é o momento. Mas é a ideia lá da assessoria dele. Já teve modificação, já bastante, da original. Isso, ela hoje contempla os fundos de pensões. Isso aí. Tá bom? Então tá, gente. Obrigado, valeu, um beijo no coração, estou aí do lado. Quer dizer, realmente, a nave são vocês, somos nós, tá bom? Obrigado. Hoje, nossa singela lembrança da sua participação neste evento. Vai ter um café agora. Ok? Ok, obrigado. Obrigado, pessoal. Pergunta. Bom, pessoal, eu quero comunicar, quem desejar almoçar aqui na ABB, pode fazer o pedido ali, tá? Tem um funcionário aguardando para antecipar. Bom, Tudo por conta do Odali, não? Cadê? não, que é isso, não tem isso não. Só que, olha, a pergunta é a seguinte, é a do Reinaldo Rocha.
para você. Qual o objetivo da ação, ou seja, qual o pedido final da ação que poderá ser estendido às massas de segurados dos planos de saúde vinculados às demais empresas chamadas estatais, tipo Petrobras, Furnas, Correios, etc. Deixa eu só, porque eu não gravei o nome aqui da ação, mas a ação que nós ingressamos é uma... Deixa eu só ler aqui rapidamente. É um pedido de tutela de urgência de liminar, né? Na verdade, é uma ação declaratória de improbidade por ilegalidade, né? Você tem o número dela? Pode dar. Não tem, mas eu posso ver, sem problema nenhum. Em relação aos outros planos de saúde, é aquilo que eu disse no início, né? A ideia realmente era fazer um consórcio com todas as empresas, mas o ministro preferiu dizer, não, cada entidade representativa do seu funcionalismo entre. Agora, segundo ele, vai ter que entrar com ação novamente, né? Se a ANAB conseguir essa liminar junto com a FBB, cada entidade vai ter que entrar com essa ação. Tá bom?